The president's trade war is also having a big effect on business in China. Anna Coren visited the country's largest trade fair, where many exporters say business is down because right now, many American businesses can't afford to buy what they need. We took over on January 20th. The tariffs haven't kicked in yet. I know that, and I don't want this to happen, but I know that China is doing very poorly right now. A China está encurralada. Com as tarifas americanas disparando de 54% para impressionantes 145%, Trump já havia colocado a China contra a parede. Mas agora, o pesadelo de Xi Jinping está começando a se tornar realidade. Em uma jogada inesperada, a Índia resolveu cruzar para o lado americano. E isso leva a guerra comercial para um patamar totalmente diferente. A reação chinesa nos últimos dias mostram claramente os impactos dessas decisões. Eles convocaram reuniões de emergência na Organização das Nações Unidas, acusando os Estados Unidos de bullying econômico. Mas quer saber o que realmente está acontecendo? A China está perdendo vários aliados rapidamente. E no caso da Índia, eles não estão apenas assinando acordos. Eles estão batendo onde mais dói. Tarifas extras sobre o aço chinês, redução drástica nas importações e um alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Nesse vídeo, vamos analisar o que realmente está acontecendo e por que a China tem bons motivos para se preocupar. A guerra comercial entre Estados Unidos e China começou oficialmente em 2018, quando Trump impôs as primeiras tarifas sobre produtos chineses, acusando a China de práticas comerciais desleais e roubo de propriedade intelectual. Mas o que estamos vendo agora é completamente diferente. O vice-presidente J.D. Vance acaba de finalizar os termos de um acordo comercial histórico com a Índia durante sua visita a Nova Delhi. O objetivo? Dobrar o comércio entre os países para 500 bilhões de dólares até 2030. Para o Partido Comunista Chinês, essa notícia é catastrófica. Logo após o anúncio, a Índia declarou que aumentará suas importações dos Estados Unidos e reduzirá drasticamente as compras da China. E como se isso não bastasse, apenas um dia antes, a Índia anunciou uma tarifa adicional de 12% sobre o aço chinês. E nesse sentido, muitos analistas concordam que a estratégia americana está funcionando perfeitamente. Trump não tinha como alvo apenas o comércio direto com a China. Ele também quer impedir que outros países ajudem a China a contornar as tarifas americanas. E, de fato, essa estratégia americana faz sentido. Poucos sabem disso, mas os Estados Unidos recebem aproximadamente a mesma quantidade de produtos chineses através de países intermediários quanto diretamente da China. E é por isso que, desta vez, a abordagem dos Estados Unidos é muito mais sofisticada. Trump apresentou um ultimato simples para todos os países. Você não pode ajudar a China a contornar nossas tarifas. Se quiser negociar com os Estados Unidos, precisa se afastar da China. A China tentou demonstrar calma e tranquilidade em suas reações às tarifas. 核战不是同中方打交道的正确方式。中方必将采取必要措施，坚决维护自身正当合法权益。 Mas as ações das autoridades chinesas dizem justamente o oposto. Eles correram para convocar reuniões no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, acusando os Estados Unidos de usar tarifas como arma de pressão extrema e de violar gravemente as regras do comércio internacional. Mas aqui chegamos a um ponto interessante nessa história. A China acusa os Estados Unidos de fazer bullying enquanto intimida Taiwan frequentemente, persegue minorias étnicas e ameaça seus vizinhos no mar do sul da China. E enquanto a China se queixa nas Nações Unidas, suas próprias ações, no mínimo questionáveis, estão sendo expostas. Recentemente, agentes chineses foram flagrados interferindo nas eleições canadenses, usando plataformas como TikTok e Facebook para desacreditar candidatos críticos ao regime chinês.
The Prime Minister is pushing back against the allegations that one of his MPs has been compromised by China. That was reported by Global News over the weekend. But as Trudeau defends, that member of parliament, calls are escalating for a public inquiry into how and to what scale China interfered in Canada's elections. Esse comportamento da China se estende também à área econômica, especialmente quando analisamos a questão do aço como arma estratégica. A decisão da Índia de impor uma tarifa adicional de 12% sobre o aço chinês parece uma mera decisão econômica, mas ela tem um peso significativo. Durante décadas, a China usou o aço como arma estratégica para destruir a base industrial de outros países. O esquema era engenhoso. O governo chinês fornecia subsídios massivos às suas siderúrgicas, permitindo que produzam quantidades enormes de aço a custos artificialmente baixos. Enquanto uma siderúrgica americana precisa comprar terrenos, construir fábricas, contratar trabalhadores e adquirir matérias-primas a preços de mercado, as empresas chinesas recebem terrenos praticamente gratuitos, empréstimos a juros zero ou próximos de zero e subsídios para os insumos. O objetivo nunca foi apenas atender ao mercado interno chinês. Era inundar os mercados estrangeiros com aço tão barato que nenhum produtor local conseguiria competir. Deixa eu te dar um exemplo prático de um país que sofreu as consequências disso. O Brasil. As importações de aço chinês para o Brasil cresceram 50% em 2023 e estimativas indicam que subiu ainda mais ano passado. E como você deve imaginar, essa invasão de aço subsidiado tem causado um efeito devastador na indústria siderúrgica brasileira. E esse é o modelo chinês. Então, a grande questão que fica, e eu vou devolver aqui olhando esse número de 109 milhões de toneladas de ritmo de exportação, que vem bater aqui no Brasil e em outros países, é a ameaça que é para a nossa indústria e para toda a cadeia, porque às vezes a gente fala só da indústria, mas isso afeta também nossos fornecedores e nossos clientes. E com isso, grandes empresas brasileiras no ramo pressionaram o governo a aumentar as tarifas de importação sobre o aço chinês para 25%, o mesmo nível adotado pela União Europeia e até pelos Estados Unidos antes das tarifas de Trump. No ano passado, a Gerdau, uma das maiores produtoras de aço do Brasil, anunciou a demissão de 100 trabalhadores em sua fábrica, citando diretamente as condições predatórias decorrentes das importações de aço chinês como motivo. Esse caso brasileiro ilustra perfeitamente o padrão global. Com a economia chinesa crescendo menos que o esperado e seu setor imobiliário em crise, as siderúrgicas chinesas estão exportando ainda mais aço, impactando empresas ao redor do mundo. É o mesmo cenário que a Índia agora busca evitar com sua nova tarifa. Só que aqui tem um detalhe bastante importante. Quando as siderúrgicas estrangeiras fecham, os países não estão apenas perdendo empregos, eles perdem umas de suas principais capacidades industriais estratégicas. Isso porque o aço não é apenas um produto. Ele é um componente essencial de segurança nacional. Um país que não consegue produzir seu próprio aço se torna vulnerável em tempos de conflito. A Índia, assim como os Estados Unidos e o Reino Unido, entenderam essa ameaça. O Reino Unido recentemente interveio para impedir que sua principal siderúrgica, controlada pelo grupo chinês Jingyi, fechasse seus altos fornos. Para entender a gravidade disso, é importante saber que altos fornos são estruturas gigantes e fundamentais que transformam minério de ferro em aço virgem através de um processo de fusão em altíssimas temperaturas. Uma vez desligados, esses fornos são extremamente caros e demorados para reativar. Podem levar anos e bilhões de dólares para serem colocados em funcionamento novamente. Fechar um alto forno não é como desligar uma máquina comum. É praticamente abandonar a capacidade de produção básica de aço daquela indústria. Diante dessas barreiras crescentes à sua estratégia de domínio econômico, a China tem buscado desesperadamente por aliados que a ajudem
a contornar o isolamento. Xi Jinping está percebendo o impacto devastador dessa nova estratégia americana. E agora, o governo chinês está buscando novas alianças para contornar o problema, mas as coisas não estão indo muito bem. Recentemente, a mídia estatal chinesa divulgou notícias alegando que China, Japão e Coreia do Sul formariam um bloco unido contra as tarifas americanas. Mas, em questão de horas, Japão e Coreia do Sul vieram a público desmentir categoricamente essas informações. Em seguida, Xi embarcou em uma turnê pelo Sudeste Asiático, visitando Vietnã, Camboja e Malásia. Ofereceu investimentos bilionários e promessas de cooperação, mas saiu de mãos completamente vazias. O fiasco no Vietnã foi particularmente humilhante. Logo após a partida de Xi, o governo vietnamita anunciou a compra de 26 caças F-16 americanos, um gesto inequívoco de alinhamento com os Estados Unidos. Preocupado, Xi enviou um convite pessoal ao primeiro-ministro indiano Narendra Modi, prometendo uma oferta irrecusável caso a Índia cooperasse com a China em vez dos Estados Unidos. E quer saber qual foi a resposta de Modi? Silêncio absoluto. Nem se deu ao trabalho de responder. Esse silêncio de Modi revela a confiança da Índia em sua nova aliança com os Estados Unidos. Mas a China ainda tenta encontrar alternativas para contornar as tarifas americanas, especialmente usando países intermediários. Um dos maiores desafios para a eficácia das tarifas americanas tem sido a triangulação, a prática de redirecionar produtos chineses através de países intermediários para contornar as tarifas. O esquema funciona assim: empresas chinesas enviam seus produtos para países como Vietnã, Malásia ou México, onde são minimamente modificados ou apenas reembalados. Ali, recebem um certificado de origem local e são exportados para os Estados Unidos como se fossem produzidos naquele país intermediário, escapando das tarifas aplicadas a produtos chineses. Essa prática, embora generalizada, é completamente ilegal segundo as regras do comércio internacional. A Coreia do Sul, recentemente, flagrou uma operação desse tipo. Uma empresa chinesa usando portos sul-coreanos para remanejar produtos e falsificar a origem antes de exportá-los aos Estados Unidos. A resposta foi imediata. O país tomou medidas legais contra a empresa e compartilhou as informações com os Estados Unidos. Ao saber disso, a China reagiu de forma dura, proibiu a Coreia do Sul de exportar qualquer produto contendo terras raras chinesas para contratantes militares americanos, ameaçando retaliação severa em caso de descumprimento. Outros países, como o Vietnã, também estão intensificando a fiscalização. O Ministério do Comércio vietnamita emitiu diretrizes especiais para restringir o transbordo ilícito de mercadorias, uma prática onde produtos chineses chegam a um país intermediário como o Vietnã, são descarregados de um navio ou container, rapidamente reembalados com etiquetas locais e enviados para destinos finais, como os Estados Unidos, sem qualquer processamento significativo. Este truque simples faz parecer que o produto foi feito no Vietnã, quando, na verdade, foi apenas transbordado de um transporte para outro, burlando tarifas e sanções direcionadas especificamente à China. Essas medidas contra a triangulação estão sufocando a China, que agora enfrenta uma dependência fatal do mercado americano sem poder contornar as tarifas. Há quem diga que Xi Jinping está desesperado. E se isso for verdade, há bons motivos para isso. Afinal, a economia chinesa é extremamente dependente do mercado consumidor americano. Em 2022, a China exportou aproximadamente 536 bilhões de dólares em bens para os Estados Unidos, representando cerca de 17% de todas as suas exportações. Esse fluxo comercial sustenta indústrias inteiras
nas províncias costeiras chinesas, empregando dezenas de milhões de trabalhadores. Quando as vendas para os Estados Unidos caem, fábricas fecham e o desemprego aumenta. Um cenário que aterroriza o Partido Comunista pelo risco de instabilidade social que representa. A situação é ainda mais grave considerando os problemas econômicos internos da China. O setor imobiliário, tradicional motor de crescimento, está em crise profunda, com incorporadoras gigantes à beira da falência. O consumo interno está fraco e há excesso de capacidade em várias indústrias. E para escoar essa produção excedente e evitar uma crise ainda mais profunda, as empresas chinesas dependem crucialmente das exportações, com o mercado americano sendo o maior e mais lucrativo destino. E esta dependência crítica do mercado americano torna a aliança Estados Unidos com a Índia ainda mais importante. Esse realinhamento da Índia com os Estados Unidos representa muito mais que um simples acordo entre dois países. É parte de uma reconfiguração completa do comércio global. Em troca de reduzir tarifas sobre produtos americanos e diminuir importações chinesas, a Índia recebe incentivos poderosos. Empresas como Apple e Samsung já estão transferindo linhas de produção da China para a Índia, impulsionando o programa Make in India do governo Modi. Os Estados Unidos também sinalizaram que isentarão a Índia de certas tarifas punitivas aplicadas a outros países, contanto que a Índia continue sua postura firme contra a China. Há inclusive discussões sobre um sistema onde países que adotem tarifas compatíveis com as americanas contra a China receberiam tratamento comercial preferencial. Para a China, isto é um verdadeiro pesadelo geopolítico. Um dos maiores mercados emergentes do mundo, que a China via como parceiro natural no sul global, está agora firmemente alinhado com os Estados Unidos. Para piorar as coisas, outros países seguem o exemplo indiano. Indonésia, Malásia e Tailândia já enviaram delegações aos Estados Unidos para discutir acordos comerciais, temendo ficar isolados se permanecerem próximos da China. Um diplomata asiático resumiu bem essa situação dizendo: ninguém quer escolher entre os Estados Unidos e a China, mas, se forçados, o mercado americano é simplesmente grande demais para ser ignorado. Como você pode ver, a estratégia de Trump está funcionando. Ao oferecer incentivos para países que se afastam da China e punir aqueles que ajudam a China a contornar tarifas, os Estados Unidos estão formando uma coalizão global que a China não vai conseguir combater facilmente. Enquanto isso, Xi Jinping está tentando encontrar aliados, mas suas tentativas têm sido frustradas até o momento. A guerra comercial entre Estados Unidos e China entrou em uma fase decisiva. Com todos esses desenvolvimentos, estamos testemunhando uma transformação histórica na dinâmica do comércio global que definirá o mundo nas próximas décadas. E você, o que pensa a respeito? A Índia está fazendo a escolha certa ao se alinhar com os Estados Unidos? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais análises como esta. Até o próximo vídeo!